Pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Para você que está nos acompanhando aqui no Conversa de Torcedor pelo YouTube e falando sobre a vitória tricolor na Libertadores da América, vitória tricolor no jogo de terça-feira de Libertadores, o jogo que aconteceu no Maracanã, vitória do Fluminense 2-0 no jogo brigado, de jogo que teve aí, né, de muita tensão no Maracanã, de muita confusão no final do jogo, né, e que teve também, dentro e fora de campo também, que teve confusão também, uma coisa surreal, mas o importante é que o Fluminense conseguiu a sua classificação para a sequência nas quartas de finais, esperando aí o adversário, que pode ser um Fla-Flu histórico, né? Pode ser um Fla-Flu histórico nesta fase da Libertadores da América. A propósito, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortaleça nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas outras redes sociais do nosso Conversa de Torcedor no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, meus amigos, da nossa programação Conversa do Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também acompanhando todo sábado a partir das 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas mídias sociais, no YouTube, no Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Dial 92.7 FM e também pela Rádios Net. Tá bom, pessoal? Estamos juntos aqui mais uma vez para falar do nosso pós-jogo. Certo, pessoal? Então, meus amigos, vamos falar sobre esse jogo que aconteceu, né? O jogo que aconteceu, né, no jogo de terça-feira de Libertadores da América, vitória do Fluminense, mas teve confusão dentro e fora de campo, né? Porque, meus amigos, não foi fácil não, e que aconteceu o jogo entre Fluminense e Argentinos Júnior. Vitória do Fluminense, 2-0, gols de Samuel Xavier e o John Kennedy marcaram os gols para a equipe do time da equipe do time do Fluminense. E nós vamos estar comentando sobre isso, para a gente estar falando aqui nesse exato momento desses lances. Por que eu estou falando isso? Porque de um jogo tenso, o Fluminense acabou ganhando de 2-0, lógico, né? Acabou ganhando, arrancando aí a vitória dos minutos finais, né? E também, né, lógico, né, a equipe do time do Fluminense esperando o seu adversário, né, entre Olímpia e Flamengo, que jogam nesta quinta-feira pela Libertadores, né? E falando aqui, pessoal, em que o jogo o jogo principalmente que nós vamos estar falando, em que no primeiro tempo as duas equipes se mostravam de posturas bem marcadas, né? O Fluminense com um jeito do controle da posse de bola e tal, ter presença na área do Argentinos Júnior, mas esbarrou em uma defesa bem fechada da equipe argentina, diga-se de passagem, em que nós vamos estar argumentando tudo para vocês, porque nós vamos estar falando sobre isso, né? Falando sobre isso de agora, para vocês que estão acompanhando aqui no nosso pós-jogo, em que o detalhe é esse, né? Repetindo, postura bem marcada, né? O time do Fluminense tentando conseguir tendo uma posse de bola, mas a defesa do time do Argentino Júnior bem fechada, né? Bem fechada para conseguir as jogadas. Mas vamos falar aqui tudo isso na etapa, né, na etapa inicial, que também foram criadas pouquíssimas chances para o gol das duas páginas, das duas equipes, inclusive, das duas equipes. Mas, falando sobre isso, nos lances, né? Dentro dos lances, inclusive, que nós vamos estar falando muito, porque no primeiro tempo foi nesse tipo de lances, né? Com os lances, por exemplo, na partida em que a equipe do Fluminense teve
teve pouquíssimas pouquíssimas chances claras de gol, né, em criação de chances de gol, também pelo lado do Argentino Júnior, repetindo. E como, por exemplo, de lances, por exemplo, em que teve de uma lambança da equipe do time do Argentino Júnior aos 28 minutos, a defesa do Argentino Júnior se enrolou, o Cano ficou com a bola na intermediária, o goleiro saiu, o goleiro da equipe do time do Argentino Júnior saiu da área para tentar tirar, o atacante tricolor tentou limpar o lance, mas acaba finalizando para fora do gol, o Villalba fica com a sombra e chuta para a lateral. Então, também de outros lances, né, que tivemos aí nos detalhes, em que a equipe do Fluminense tentou fazer as jogadas também aos 17 minutos do primeiro tempo, com o Arias levantando a bola, né, na área, na segunda trave, o Cano desviou para fora, né? E inclusive, inclusive aí do time do Fluminense, inclusive também de outro lance, né, com o lance do Ganso, tomar cobrança de falta aos 32 minutos, né, com o Ganso cobrando a falta colocada e Gondol, né, desviou de cabeça e a bola sai direto de Acosta, né, muito perto do gol do time do Argentino Júnior. E aí a equipe argentina tentando conseguir, com o Moiano aos 35, cobrando falta para Metili, né, na intermediária, né, o meia tentou bater colocado, mas o Cano fez parede, e na sobra o John Arias afastou na sobra. Então, né, tendo aqui outro lance aos 39 com o Cano, por exemplo, com o Keno levantando a bola para o Cano, na área do Argentino Júnior, né, o atacante tentou alcançar a bola de carrinho, mas não consegue tocar, a Costa ficou com ela. Então, foram pouquíssimas chances, né, também com o time do time argentino se defendendo como pode para tentar segurar mais o jogo. A equipe do Fluminense teve poucas chances para tentar fazer os lances, tentando conseguir mais trocar passes de bola. A equipe do Fluminense tentando conseguir no resultado, né, tentar sair com o resultado positivo, mas a equipe argentina também tendo que parar o jogo também para segurar a pressão. E na segunda etapa, o jogo ganhou mais ritmo intenso na partida. O jogo mais intenso por isso. Mas antes disso, o time da Argentina teve pouquíssimas chances também. Por exemplo, que a gente tem que ressaltar do lance da equipe do time do Argentino Júnior, que teve o Keno errou o passe na defesa, a bola ficou com o Gondom e ele avançou na direção da área do Fluminense, a marcação não esperava, não aperta, melhor dizendo, a marcação nessa situação, e o atacante chuta forte, né, no canto esquerdo do gol do goleiro Fábio. Então, no primeiro tempo, inclusive, né, teve esse lance aí de perigo do time do Argentino Júnior. E falando agora no segundo tempo, agora sim falando do segundo tempo, que ganhou um pouco mais de ritmo, né, de uma forma intensa, né, e desorganizado nas duas equipes, porque prezando do resultado, lógico, prezando do resultado, o time do Fluminense, né, teve essa situação e a equipe do time do Fluminense tentando conseguir procurar mais o jogo de uma coisa intensa, mas desorganizado, o time do Argentino Júnior tentando conseguir amarrar a partida, né, tentar segurar o jogo, né, principalmente que a catimba dos argentinos são muito assim, é um ponto forte nessa situação, né, da equipe. Então, temos aí a substituição da equipe do time da equipe do Argentino Júnior, com o Thiago Nunes entrou na vaga do Gondom, que já tinha cartão amarelo. Teve um lance aí do Montiel, que recebeu um bom lançamento na ponta, dividiu com o Arias. Esse foi aos 11 minutos do segundo tempo. E a bola saiu e o árbitro marcou escanteio para o Argentino Júnior. E os jogadores do Fluminense discordam do toque em colombiano e reclamaram de marcação, que o árbitro é o Alex Herrera, né, da Venezuela, né? Inclusive que também ficou muito enrolado nessa situação, o venezuelano, né? O árbitro venezuelano. Então, meus amigos, o time do Argentino Júnior tentando fazer, tentar conseguir estar no jogo,
cobrança de escanteio, o Cableira cobrou, Minissali desviou, o Cano e Felipe Melo se atrapalharam, né, inclusive, para afastar, e a bola sai em lateral para o Argentino Júnior. Pressão da equipe do time do Argentino Júnior, o Fluminense tentando conseguir tirar dali, tentando conseguir tá no jogo, né? A equipe do time do Fluminense também, no primeiro tempo passou por sufoco, no segundo tempo também, né? Dos ataques do Argentino Júnior. Teve a sua chance, teve as chances o Fluminense, mas a equipe argentina também teve as suas chances e quase teve a oportunidade. E aí teve a substituição com o Martinelli entrando no lugar do Felipe Melo, em que o André ficou mais recuado na defesa, e aí o time a equipe do time do teve esse lance aí do Thiago Nunes, né, que foi derrubado na cobrança de falta, ou foi na falta, né, que os argentinos reclamaram de um lance no pé alto, né, em direção à cabeça do jogador, né, inclusive o Nunes recebeu livre na entrada da área, invadiu a direção do gol, mas antes disso de chutar, né, o André chegou dividindo, o atacante caiu, perdeu a bola, né, a torcida do Fluminense vai quando o Lima encosta lá na bola, né? O jogador está bem apagado no jogo, né? Estava bem apagado no jogo, né? Inclusive naquele período no jogo, no segundo tempo. E aí também teve no lance, né? Que até também sobre isso, né? Que ele caiu no chão, era o jogador do time do Argentino Júnior, até também que o árbitro não fez nada no lance, né? Que os argentinos reclamaram do lance. Também no lance aos 20 minutos com Rodrigues, né? O Martinelli entrou, errou a saída de bola da equipe do time do Fluminense, o Iloba recuperou a posse de bola, passa para o Rodrigues, liberdade na frente da área do Fluminense, o volante ajeitou e chutou para fora, né? Inclusive. Então, teve mais duas substituições, inclusive, teve as substituições, né? Tendo aí. Nesse lance, teve um lance aos 20 minutos. Só para corrigir aqui, que esse lance dos 16 minutos que teve aí, do lance do Thiago Nunes, né, que foi nesse lance, que até o André chegou dividindo a bola, né, que ele estava em direção ao gol, o Thiago Nunes, o atacante do Argentino Júnior, mas antes de chutar, o André chegou dividindo e o atacante caiu no chão, né, caiu no gramado, o jogador argentino perde a bola, mas o árbitro não vê a falta. Mas teve a substituição aí dos jogadores do Fluminense, antes disso, com o João Kennedy e o Daniel para a vaga dos jogadores Keno e Lima. Aí teve essa situação. Que o jogador recebeu atendimento médico, os jogadores do Argentino Júnior e do Fluminense pressionaram o árbitro aos 26 por conta do lance por falta com o pé alto na cabeça do Nunes. Isso foi aos 29 minutos que ele recebeu nessa situação. E aos 30, que tem um sangramento na cabeça, depois da falta, que até foi polêmico, por sinal. Que seria o passivo de cartão vermelho, né? Lógico, né? Que teve essa pressão muito grande, né? E que os jogadores argentinos pediram a expulsão do jogador do Fluminense, só recebeu o cartão amarelo, né? E até o Redondo, né, que recebeu o cartão amarelo por reclamação. E aí teve essa pressão da equipe do time do Argentino Júnior, né? E ficou paralisado, e aí voltou a partir do segundo tempo, que o time do Fluminense tentou pressionar a equipe do time, né, na equipe do time argentino, né, de uma maneira desorganizada, principalmente aí de uma maneira desorganizada, né, de uma forma, né, de muita correria, faltas, erros de passes no final da partida, né, inclusive que temos aí, mas o Fluminense acabou chegando no seu gol. Logicamente acabou chegando no seu gol, né? Agora teve a substituição do time do Argentino Júnior. Domingues entrou para a saída do Metilli, né? E aí, antes do gol do Fluminense, teve o erro do Domingues na saída de bola. O Arias ficou com ela, arrancou em direção à área do time argentino, foi falta. Na cobrança curta do Paulo Henrique Ganso, para o Danielzinho, o meia levantou na área e o Villalba tirou. E aí teve o gol do Fluminense
aos 40 minutos, com uma bola cruzada pelo John Arias. A defesa cortou mal, o Samuel Xavier ficou com a sobra, ajeitou pelo John Kennedy, que finaliza em cima do zagueiro, mas a bola ficou em disputa. John Kennedy consegue desviar para o Samuel Xavier, que solta uma bomba no ângulo, e o Acosta ainda tocou nela, mas não foi suficiente para tirar, e marcando o primeiro gol. 1-0, o gol decisivo, né? O segundo gol dele na Libertadores, o quarto do ano, né? O gol decisivo. Aí depois do gol teve muita confusão entre os jogadores e a comissão técnica das duas equipes, trocaram empurrões, né? E que até o Felipe Melo tentando evitar aí a confusão e tal, né? tirando a equipe do Fluminense na confusão, também a polícia militar chegaram para tentar apartar a briga e tal. Clima tenso, né? E que teve cartão vermelho para o André Carvalho, que é o preparador de goleiros do Fluminense, e no outro lado o Milito, o técnico do Argentino Júnior. E aí também teve cartão amarelo por o Samuel Xavier, e aí teve a confusão toda e tal. Aí teve a substituição do Herédia no lugar do Minissali para tentar conseguir o empate, e o Rodrigo Cabral no lugar do Cableira. E aí teve a substituição do Fluminense com o Marlon entrando na vaga do Cano, e o Veron no lugar do Rodrigues pelo Argentino Júnior. E aí teve mais 8 de acréscimo, a equipe do time do Fluminense apostando na velocidade com o John Kennedy, que foi lançado em velocidade, mas o Villalba se antecipou, mas na segunda não teve jeito, né? Antes de mais nada, teve aí no lance do Nus, driblando o jogador Diogo Barbosa na ponta direita, aos 49, cruzou para a área do Fluminense, mas o Fábio saiu para ficar com ela. E aí teve aí o lance do Arias, que encontrou o John Kennedy na entrada da área, mas o atacante perdeu a dividida no marcador, mas o Fluminense teve aí com o John Kennedy fazendo o gol da vitória, o gol da classificação, né? Com o Arias recuperando a bola. Na defesa, passa para o Danielzinho, que lança em profundidade para o John Kennedy, né? O atacante invadiu a área do time argentino, driblando o Villalba, e bate na saída do goleiro Acosta para ampliar o resultado na partida, terminando assim com a vitória da equipe do time do Fluminense, né? Teve a expulsão do Montiel, né? Expulsão do Montiel e tal. E aí teve o final da partida, o final do jogo, final da partida, que até os argentinos partiram para cima do árbitro, né? Por conta da situação, né? Lógico, né? Partiram para cima por conta de que o time do Argentino Júnior, né, teve nessa situação de prejuízo, né? Por parte, nessa situação do lado do Argentino Júnior, né? Por conta da arbitragem do Alex Herrera. Mas o Fluminense conseguiu a sua classificação. Sua classificação é uma classificação épica do Fluminense, né? Épica, sem dúvida nenhuma, né? Falando aqui das estatísticas do jogo, 67% contra 33% do Argentino Júnior. O Fluminense teve mais posse de bola na partida, né? Faltas 18-14 para o time do Argentino Júnior. Finalizações 8-5 para a equipe das Laranjeiras, o time do Fluminense, 3-0 em chutes no gol. Tá certo? Então, a equipe do Fluminense venceu, né? Espera o seu adversário, e podemos ter um Fla-Flu nas quartas de finais da competição da Copa Libertadores da América. Podemos ter esse jogo tão esperado, né? Em 2021 não tivemos um Fla-Flu, né? Nesse período, né? Por conta da desclassificação da equipe do time do Fluminense, né? No jogo que aconteceu, né, nas quartas de finais, né? E tivemos aí o jogo, tivemos a partida, né? Que tivemos o jogo, né? Nessa mesma conjuntura, o Flamengo conseguiu se classificar para a semifinal da competição contra a equipe do Olímpia do Paraguai, né? Derrotando a equipe do time do Olímpia, do jogo que, né, goleou em 2 jogos contra o Olímpia, né? E se classificando para a fase semifinal, mas não pegou o Fluminense, pegou o Barcelona de Guayaquil. Então vamos ver se vai ter um Fla-Flu histórico, né, dessa vez, nesse ano de 2023, um jogo que pode ser histórico, né? Mais uma vez, 2017, Copa Sul-Americana, tivemos o Fla-Flu, e vamos ter aí mais uma disputa internacional entre as duas equipes. E principalmente aí, né, com certeza, né, e que teremos, né, assim, se o Flamengo se classificar,
teremos aí um Fla-Flu histórico mais uma vez em competições internacionais, certo? Gente, muito obrigado a todos vocês pela companhia. Vitória épica do Fluminense no Maracanã, 2-0 diante do Argentinos Júnior. E nesse final de semana vai encarar contra o Grêmio lá na Arena de Porto Alegre, né, virando essa chave para o Campeonato Brasileiro de Futebol, no Campeonato Brasileiro pela 19ª rodada. Correto? Minha gente amiga, muito obrigado pela sua companhia de sempre. E, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho, e ainda acompanhando pelas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando o Conversa de Torcedor pelo YouTube, na Rádio Nossa de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela RádioNet, todo sábado a partir das 11 da manhã com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Tchau, tchau!